Havendo o número legal invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo transmitida ao vivo. Queria cumprimentar o público presente, os servidores da casa e o público que nos acompanha via Facebook. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 1º de abril de 2025. Ata da 9ª reunião ordinária do primeiro exercício da 15ª legislatura, em 1º de abril de 2025. No primeiro dia do mês de abril de 2025, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 9ª reunião ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: Alessandra Zanelato Tavares, Carlos Alexandre Voss, Jaime Gutz, Jonas Demarque, Maurício Scheller Júnior, Osni Jochen, Rosane Nunes de Souza, Vanderlei Ferreira e Walter Cives. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Maurício Scheller Júnior, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 24 de março de 2025, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Após a leitura das correspondências, o presidente passou às indicações verbais. O vereador Vanderlei solicitou ao Poder Executivo providências com relação à Boca de Lobo em frente à panificadora Padoca, devido ao mau cheiro, principalmente por tratar-se de comércio de alimentos. Solicitou ainda melhorias na estrada de acesso à propriedade do Sr. Vanderlei Mês, pois o mesmo possui uma ceifa para seu trabalho e já não consegue mais trafegar no local. Até mesmo para os carros já está ficando difícil. Solicita melhorias também na estrada próxima à propriedade do Sr. Aníbal Cives. Dando continuidade, o presidente solicitou à secretária a leitura do projeto de lei número 007 de 2025, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicita a leitura do projeto de lei complementar número 001 de 2025, que dispõe sobre medidas de desburocratização e simplificação do ambiente de negócios e quanto à formalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas no município de Atalanta. O presidente informou que, por se tratar de projeto extenso, a leitura será finalizada na próxima sessão. Na sequência, o presidente solicitou à secretária a leitura da moção de apelo número 001 de 2025, apresentada pela bancada do PL, que pede para tornar a vacina da Covid-19 facultativa. A moção entrou em discussão. O vereador Carlos Alexandre solicitou a inclusão da bancada do MDB na presente moção. O presidente acatou e será feita a inclusão. A moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. Inicialmente, fez uso da palavra a senhora Taine Kelly da Silveira. Em seguida, a senhora Maraísa Nunes. Na palavra livre entre os vereadores, fizeram uso da palavra, seguindo a ordem de inscrição, o vereador Jonas, a vereadora Alessandra, o vereador Osni, vereador Vanderlei, vereador Maurício e a vereadora Rosane. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 8 de abril de 2025. E às 20 horas, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes dessa reunião constam no vídeo disponibilizado na íntegra na página do Facebook da Câmara. Coloco em discussão a ata, em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Correspondências. Comunicado. A Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica do município de Atalanta informa que a vacinação contra a gripe influenza terá início no dia 7 de abril com os grupos prioritários. O atendimento na sala de vacina ocorrerá de segunda a sexta-feira,
das 10 às 19 horas, sem fechar para o almoço. Procure a unidade de saúde com a carteira de vacinação e o cartão do SUS em mãos e proteja-se o quanto antes. Indicações verbais. Eu pergunto a cada vereador. Vereador Jaime. Não. Vereador Walter. Não. Vereador Osni. Não. Vereador Jonas. Não. Vereador Carlos. Vereadora Alessandra. Não. Vereadora Rosane. Não. Vereador Vanderlei. Não. Ordem do dia. Projeto de lei número 007 de 2025. Esse é o projeto que, só para esclarecer, que anula e suplementa a dotação orçamentária. Então ele vai para a segunda votação. Eu pergunto a cada vereador. Vereador Jaime. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 007 de 2025. Projeto de lei complementar número 001 de 2025. Capítulo 3. Procedimentos gerais para formalização e funcionamento. Artigo 5º. O alvará de localização e funcionamento é documento obrigatório para todas as pessoas jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exercem atividades comerciais, industriais ou de prestação de serviços, bem como as sociedades, instituições e associações de qualquer outra natureza, exceto as atividades consideradas de baixo risco, conforme Lei Estadual número 17.071 de 2017 e suas regulamentações, dispensadas de ato público de liberação, nos termos da Lei Federal número 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o microempreendedor individual, que está dispensado de alvará nos termos da Resolução número 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Parágrafo 1º. Qualquer alteração de endereço, atividade, quadro societário ou qualquer outra informação necessária à correta identificação e fiscalização tributária deve sempre ser informada para o município, a fim de manter o cadastro mobiliário municipal atualizado. Parágrafo 2º. O pedido de emissão de alvará de localização e funcionamento, alteração ou baixa de atividade, são responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária. Parágrafo 3º. O alvará de localização e funcionamento por estabelecimento sempre precederá o início da atividade, exceto o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Para fins de concessão de alvará de localização e funcionamento, constituem estabelecimentos distintos. 1. Os que, embora sob a mesma responsabilidade e com o mesmo ramo de serviço, estejam localizados em prédios distintos ou locais diversos. 2. Os que, embora no mesmo local, ainda que com o mesmo ramo de serviços, pertençam a diferentes pessoas ou sociedades. Parágrafo 5º. O alvará de localização e funcionamento está dispensado para empresas enquadradas de baixo risco. Para as empresas de médio e alto risco, o pedido será efetuado pelo integrador estadual, sendo que para as de médio risco serão emitidos de forma automatizada, mediante a entrega da autodeclaração e ou termo de ciência e responsabilidade. As alterações cadastrais e baixas de atividades serão efetuadas pelo mesmo integrador, sendo que as baixas serão deferidas, inclusive aqueles com débitos, sendo que passaram a serem responsabilidade tributariamente aos sócios e empresários na forma do artigo 134, inciso 7 da Lei nº 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional.
Parágrafo 6º. O município fornecerá a inscrição municipal e o cadastro para emissão de notas fiscais após a abertura do CNPJ, sem a necessidade de apresentação de documentos adicionais. Artigo 6º. Para fins da concessão das licenças, alvarás e dispensas de localização e funcionamento de pessoa jurídica que desenvolve atividades econômicas ou não econômicas no município, serão classificadas atividades de baixo risco aqueles elencados na Lei Estadual número 17.071 de 2017 e alterações. Artigo 7º. Fica estabelecido prazo de 10 dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao requerimento eletrônico, em relação às atividades que, por sua natureza, comportarem alto grau de risco, para aprovação do pedido junto ao município e emissão do alvará de localização e funcionamento e alvará sanitário, desde que apresente todos os documentos e informações necessários para o deferimento. Parágrafo 1º. Será exigido novo alvará de funcionamento sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local, exceto para os contribuintes e atividades dispensados da obtenção do alvará para seu funcionamento. Parágrafo 2º. Para as empresas enquadradas de médio risco, o sistema será automatizado, podendo o órgão público exigir as autodeclarações, as quais serão preferencialmente eletrônicas. Artigo 8º. O município poderá, a qualquer momento, cassar a licença concedida, com base em decisão fundamentada, para resguardar o interesse público. Artigo 9º. O alvará de localização e funcionamento deverá, obrigatoriamente, ser fixado no estabelecimento do contribuinte, em local visível ao público e acessível à fiscalização, sob pena de multa, nos termos da legislação aplicável, obedecidos os prazos supracitados. Artigo 10. A inscrição fiscal municipal será realizada concomitantemente ao registro na junta comercial e à emissão do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Parágrafo 1º. A inscrição fiscal federal no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, dispensa a necessidade de coleta de dados adicionais para a inscrição fiscal municipal, dispensados da obtenção do alvará para seu funcionamento. Parágrafo 2º. A inscrição fiscal federal será gratuita, nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 11.598, de 2007. Parágrafo 3º. A baixa da inscrição fiscal municipal será realizada concomitantemente à baixa e extinção da empresa na junta comercial e do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de forma automática. Os débitos, se tiverem, serão transferidos para o CPF do dono ou dos sócios das empresas. Capítulo 4. Classificação de risco de atividades econômicas, orientações e diretrizes para fiscalização. Artigo 11. Para fins de classificação de risco de atividades econômicas, no âmbito do processo de formalização de empresários e pessoas jurídicas, considera-se: 1. Nível de baixo risco. As atividades classificadas pela Lei Estadual nº 17.071, de 2017, e suas atualizações, cujo efeito específico é dispensar a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica, licenças e alvarás, para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento. 2. Nível médio de risco. A classificação de atividades cujo grau de risco não esteja considerado alto, disposto no inciso 3 deste artigo, e que não se enquadre no conceito de nível baixo de risco, disposto no inciso 1 deste artigo, cujo efeito é a exigência de licença de funcionamento, alvará de licença e funcionamento, no entanto, emitido de forma automática, mediante autodeclaração e ou termo de ciência e responsabilidade. E 3. Nível de risco alto. Aquelas assim definidas em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, que carecem de vistoria prévia antes do início das atividades, definidas no anexo 2
da Resolução número 62, de 20 de novembro de 2020. Artigo 12. A dispensa de atos públicos de liberação nos prazos citados não obsta à atividade de fiscalização dos órgãos competentes, sendo cabível, a qualquer tempo, a verificação do cumprimento dos requisitos necessários e a cobrança das taxas de poder de polícia constante do Código Tributário Municipal, exceto para os microempreendedores individuais, conforme disposto na Lei Complementar Federal número 123 de 2006. Parágrafo 1º. A fiscalização da atividade econômica de baixo terá natureza prioritariamente orientadora, exceto tributária, não sendo atribuída sanção na primeira visita realizada pelo órgão fiscalizador, mas concedida orientação para o cumprimento dos requisitos, exceto quando houver situação de risco iminente à segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndio, pânico e emergências. Parágrafo 2º. As licenças e alvarás terão vigência indeterminada, exceto quando a atividade não comportar tal e desde que fundamentada. Artigo 13. Serão dispensadas de ato público de liberação, consideradas de nível de risco baixo, as atividades exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele: a. Exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere circulação de pessoas em quantidade que impacte, ou b. Em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para sua operação. Capítulo 5. Entrada única de dados. Artigo 14. Será assegurada ao contribuinte entrada única de dados cadastrais e de documentos, para licenciamento em todos os órgãos municipais. Capítulo 6. Agricultura familiar. Artigo 15. As necessidades de compras de gêneros alimentícios perecíveis e outros produtos perecíveis por parte dos órgãos da administração direta e indireta do município e demais entidades de direito privado controladas pelo município serão preferencialmente adequadas à oferta de produtores locais ou regionais. Capítulo 7. Fiscalização. Artigo 16. A fiscalização, no que se refere aos aspectos sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo dos pequenos negócios, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Parágrafo 1º. Será observado o critério de dupla visita para a lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada a infração na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Parágrafo 2º. Considera-se infração a desobediência ou a inobservância ao disposto nas normas legais, regulamentares e outras que, por qualquer forma, destinam-se à promoção, preservação e recuperação da saúde. E parágrafo 3º. Responde pela infração sanitária a pessoa física e ou jurídica que, por ação ou omissão, lhe deu causa, concorreu para sua prática ou dela se beneficiou. Artigo 17. Os procedimentos de natureza orientadora previstas no artigo anterior deverão prever, no mínimo, 1. A lavratura de termo de orientação e ou auto de intimação, conforme órgão fiscalizador, em primeira visita, do qual constará a orientação e o respectivo prazo para cumprimento. 2. A verificação, em segunda visita, do cumprimento da orientação referida no inciso anterior, previamente à lavratura de auto de infração ou instauração de processo administrativo para declaração da invalidade ou cassação do licenciamento. 3. Não se aplica o disposto neste capítulo quando a gravidade da infração ensejar medida urgente, desde que fundamentada. Capítulo 8. Da inovação e criatividade. Artigo 18. Visando o incentivo à inovação e criatividade, a administração municipal
incentivará programas de apoio à inovação e criatividade de pequenos negócios, podendo firmar parcerias com instituições públicas ou privadas. O incentivo à inovação e à criatividade serão regulamentados pela Lei de Incentivo à Inovação. Capítulo 9, Disposições Finais. Artigo 19. Esta lei complementar entra em vigor 30 dias após sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095 de 2009. Artigo 20. Ficam revogados o caput do artigo 252 da Lei Complementar nº 001 de 2005, a Lei nº 1047 de 2008, a Lei Complementar nº 2 de 2010 e a Lei Complementar nº 029 de 2015. Atalanta, 31 de março de 2025. Coloco o projeto de lei complementar número 001 de 2025 em discussão. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste, quem nos acompanha pelo Facebook. Senhor presidente, eu pediria que deixasse em vista para o executivo vir explicar um pouco melhor, até para a gente se reiterar e quem está em casa também entender um pouco mais sobre esse projeto de lei, se acaso for possível. Obrigado, presidente. Eu coloco em votação no plenário a vista ou a pauta do projeto. Eu pergunto a cada vereador. Vereador Jaime. Deixa em pauta. Vereador Walter. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Então, consultando o plenário, o projeto de lei complementar número 001 de 2025 fica em pauta para uma melhor explicação, então, vinda do Executivo. Projeto de lei número 008 de 2025. Mensagem legislativa do projeto de lei número 008 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, serve-se do presente para submeter a esta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder implemento agrícola por meio de termo de cessão de uso à Associação dos Agricultores de Rio Caçador, sediada no município de Atalanta, e da outras providências. Justificativa. O município de Atalanta é proprietário de um escarificador registrado no patrimônio municipal sob o número 5.788, sendo que o projeto de lei em comento visa autorizar o chefe do Poder Executivo a cedê-lo à Associação dos Agricultores de Rio Caçador, pelo prazo de 20 anos, por meio do respectivo termo de cessão de uso. A presente cessão visa o desenvolvimento rural da cidade, onde a parceria e o apoio da administração têm papel fundamental no resultado econômico do nosso município. Por fim, é importante destacar que a proposta de realizar a concessão já foi levada à reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Atalanta, tendo o Conselho deliberado acerca da destinação do equipamento para a mencionada associação. Desta feita, é certo que a medida proposta merecerá desta Casa Legislativa o necessário apoio e a consequente aprovação, reitera-se os protestos de apreço e consideração. Cláudio Vondencens, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008 de 2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder implemento agrícola por meio de termo de cessão de uso à Associação dos Agricultores de Rio Caçador, sediada no município de Atalanta, e da outras providências. O prefeito do município de Atalanta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a cessão de uso de um escarificador registrado no patrimônio municipal sob o número 5.788, à Associação dos Agricultores de Rio Caçador, inscrita no CNPJ sob o número 04 631 233 0001, dígito 43. Parágrafo único. O bem descrito no caput deste artigo será cedido pelo prazo de 20 anos,
a contar da assinatura do termo de cessão de uso, podendo ser prorrogado por períodos subsequentes, conforme acordado pelas partes. Artigo 2º. O termo de cessão de uso que integra esta lei será firmado entre o município de Atalanta e o representante legal da associação mencionada no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme disposto no artigo 3º da Lei nº 1095 de 2009. Atalanta, 4 de abril de 2025. Coloco o projeto de lei número 008 de 2025 em discussão. Coloco o projeto de lei número 008 de 2025 em votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Osnia, a favor. Vereadora Rosane, a favor. Vereador Carlos, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadora Rosane, a favor. Vereador Vanderlei, a favor. Vereador Walter, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Alessandra, a favor. Vereador Walter, a favor. Vereador Jonas, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 008 de 2025 em primeira votação. Eu pergunto a cada vereador. Vereador Jaime. A favor. Vereador Walter. A favor. Vereador Osni. A favor. Vereador Jonas. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Alessandra. A favor. Só um minutinho. É que novamente aqui, numa parte aparece Associação de Rio Caçador e aqui atrás de Dona Luísa. Então, para que não se repita, né? Para que seja revisto. A outra vez, acho que já foi revisto também, né, Dai? Então, só para que fique registrado. Vereadora Rosane. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 008 de 2025. Grande expediente. Começo a palavra livre pela inscrita, responsável pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, Elisandro Steinhauser em Orren. Elisandra, só para a gente viu que você está escrita pelos temas, né? Escolha da Rainha, Páscoa na Praça e Esporte. Gostaria de pedir que você seguisse essa sequência de assuntos
Como também peço para que cada vereador, se surgir alguma pergunta para a secretária, para responsável, pergunte em relação aos temas que ela se inscreveu, para que fique uma coisa compreensível também. Muito obrigado. Você tem 10 minutos, tá, Elisandra? Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, todos os demais que se encontram aqui hoje. Sargento Áureo, Cabo Sommer, Soldado Yusten, minha colega de trabalho, professora Janete, e a todos que nos assistem, né, pelas redes sociais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. É um momento assim, que a gente pode estar explanando e divulgando de uma forma que a gente consegue atingir mais pessoas ao mesmo tempo, né? E é com bastante alegria que eu venho divulgar hoje aqui o edital da escolha da nossa realeza, que vai acontecer no dia 6 de junho de 2025, a partir das 19h30 aqui no Salão da Igreja. É um evento que acontece normalmente a cada 2 anos, né? Exceto quando existem algumas outras interferências, como foi o caso do ano da pandemia. E ano passado, por ter sido um ano eleitoral, a gente optou por não fazer. Mas então agora, né, já estamos com o nosso edital publicado e as inscrições iniciam no dia 14, na próxima segunda-feira. Elas vão até o dia 16 de maio, tá, lá na Secretaria da Educação. Todas as meninas que estão lá estão orientadas para poder acolher todas as meninas que tiverem interesse de participar. Eu não vou ler aqui todos os critérios, né, que a gente requisita para as meninas, mas os mais importantes são ser cidadã atalantense e residir no município. Tá? Comprovante, né, de energia, de residência, como luz, internet, todos esses são comprovantes de que eles residam aqui. Ter no mínimo 16 anos completos até no dia da escolha. Tá? E junto com isso, com os demais critérios que nós temos aqui também, as meninas precisam assinar um termo de compromisso com o município, né? Porque elas estarão nos representando tanto aqui, em todos os eventos que a gente promove, quanto também em eventos regionais, os outros municípios aqui da região sempre convidam a gente para participar, eventos estaduais e, quem sabe, até nacionais, né? Então, fica aqui o meu convite para as meninas que tiverem interesse de participar, que venham nos procurar, né? A gente tem maiores informações lá na secretaria, a partir das 8 da manhã até as 12 e das 14 às 17. Todos os dias estamos lá esperando por elas. Peço também a colaboração de vocês para ajudarem a divulgar. Eu vou encaminhar depois para a Dayana, né, se ela puder repassar no grupo de vocês, para vocês também fazerem a divulgação. Já fica aqui também o nosso convite para participarem do evento, né? Claro que posteriormente a gente também vai estar mandando um convite oficial, mas já marquem lá na agenda de vocês, então, esse compromisso para o dia 6 de junho, às 19h30, aqui no salão da nossa igreja. Ok? O evento que eu quero convidar também vocês e toda a nossa comunidade, né? É a segunda etapa, a segunda edição do Coelhinho da Praça. É um evento promovido pela cultura, tá? E nesse dia a gente trabalha com uma diversidade de oficinas, tentando interagir da melhor maneira possível para que todas as crianças que venham se sintam à vontade de poderem participar daquela atividade onde eles mais se identificam, né, digamos assim. Por quê? Nós vamos ter oficina de pintura de casquinhas, nós vamos ter oficina de escultura de balões, nós vamos ter pintura do cabelo maluco, que as crianças tanto gostam, nós teremos brinquedos infláveis, enfim, uma gama de atividades, né, para que as crianças possam interagir, brincar durante toda a manhã. Elas não precisam ficar ali a manhã toda, dependendo também da necessidade, né, dos pais. Às vezes eles não conseguem estar ali o tempo todo junto com eles. Então, tem a manhã inteira que eles podem estar passando, se credenciando para poder participar do sorteio também dos brindes, né, que serão oferecidos nesse dia. A CDL é nossa parceira e vai estar oferecendo os ovos que serão sorteados nesse dia. Ao contrário de outras cidades, nós não fizemos a caça aos ovos na cidade.
já tivemos uma experiência, não foi muito bacana e optamos por fazer assim. Nem todas as crianças saíam felizes, né, porque nem todos eram contemplados. Nós preparamos uma pequena cestinha com guloseimas, que todas as crianças receberão, igual. Tá? Todos que forem lá, se credenciarem, poderão estar retirando na hora que for para casa. As crianças que participarem, que passarem por ali durante a manhã, e deixarem também seu nome, seu endereço, seu contato de telefone, irão participar do sorteio dos ovos. Ele não precisa necessariamente estar ali, ele pode ir para casa, se ele for sorteado, ele vai receber num outro momento. Tá? É um evento bem bacana, bem legal, envolve aí em torno de 200, 250 crianças, foi mais ou menos o que passou no ano passado, por isso a gente optou por repetir. E para esse ano a gente está com a previsãozinha de chuva, né? Então nós já nos organizamos, caso chova, vai ser aqui no Salão dos Idosos. Claro que o ideal é lá, a praça está toda decorada, né? Mas para não deixar passar, já tem um plano B, né? Que é a transferência aqui para o Salão dos Idosos, então, caso aconteça. E o mais importante, né, o mais esperado nesse dia, então, é a chegada do coelhinho. Na verdade, são os coelhinhos que vêm para interagir e para brincar com a criançada, certo? Fica também o nosso convite para que vocês participem, passem por lá, prestigiem o evento, nos ajudem também a divulgar, que é importante. Quanto mais pessoas passando adiante o convite, né, mais longe a gente consegue ir, mais pessoas a gente consegue atingir, certo? Sobre o esporte, na semana passada eu havia solicitado, né, um espaço, mas já estava assim com bastante inscritas. Eu só fiz aqui um relato breve de algumas atividades que a gente vem desenvolvendo agora, para vocês terem assim, uma noção de quão amplo é o trabalho realizado lá. Tá? As atividades que a gente tem em andamento, tantas que nós já realizamos nesse ano e as que estão encaminhadas e acontecendo simultaneamente, envolvem crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, enfim, atinge assim todo o público, né, da cidade. Vocês receberam, né, o ofício, acredito que devam ter todos analisado. Não sei se tem algum questionamento que ficou em relação à resposta que foi encaminhada, mas eu vim aqui falar e convidar vocês também para prestigiarem os eventos que a gente está realizando, participando agora nesse momento. Tá? Está acontecendo o nosso campeonato de futsal lá na comunidade do Ribeirão Matilde, que iniciou na semana passada. Campeonato esse que conta com 12 equipes, 8 equipes masculinas, 4 femininos. Tá? Vou mandar também os convites ali para a Daiana repassar para vocês, mas acontece todos os sábados, a partir das 18 horas, né? Então fica o convite, prestigiem, né, as nossas equipes. Temos também o campeonato de bocha, que também iniciou na semana passada, na sexta-feira, com 6 equipes participando e 5 canchas. Tá? Porque uma cancha tem 2 equipes, tá? Alterna daí. Fica também o nosso convite para vocês prestigiarem todas as semanas, né, na sexta-feira à noite. A Copa Cebolão também iniciou na semana passada e nós estamos com 5 equipes participando. O Sub-15 feminino, o Sub-15 masculino, o Sub-20 masculino, o feminino adulto e o masculino adulto. Nós teremos um jogo já na próxima quinta-feira do nosso adulto, tá? Às 20h50. É a CME de Apiúna versus a CME de Atalanta. Para quem não puder ir lá assistir pessoalmente, será transmitido também, tá? Então, prestigiem a nossa equipe. A nossa torcida sempre é muito válida, né? Na sexta-feira nós teremos às 19h10 o Sub-20 nosso Sub-20 de Atalanta, né? CME versus o Desportivo da Embuia. Esse não tem transmissão, né? Esse tem que assistir lá. E as demais equipes já estrearam, né? Isso aí. É que são muitos jogos, muitos dias, muitas equipes, a gente acaba, às vezes, até esquecendo de alguma coisa.
O JAST também, que a gente passou na semana passada, são os Jogos Abertos da Terceira Idade. Nós tivemos uma etapa municipal que classifica as duplas que passam para a etapa regional. A etapa regional aconteceu lá em Vidal Ramos, no dia 3, onde nós fomos participar com 5 equipes, masculino, feminino, canastra, dominó e a dança de salão na categoria 70+. Temos 2 equipes classificadas para a etapa estadual, que vai acontecer de 1º a 4 de maio, lá em São Bento do Sul. Vai a dança, com o seu Flávio e a Dona Benta, que já nos representam há vários anos, né? E vai também a canastra masculina, certo? Também quero falar aqui para vocês, com bastante alegria, que agora a gente acabou de homologar, há poucos dias, o resultado do nosso último processo seletivo, que foi feito como uma medida de emergência, porque o anterior não conseguiu suprir o nosso quadro de funcionários. Por isso, nós estávamos ainda um pouco defasados, né, com alguns funcionários. Um deles é o profissional de educação física, né, que faz o atendimento Elisandra, junto. Só teria que focar no tema que você escreveu. Esporte. Já estou chegando, né? É o esporte. Então, que é o profissional de educação física, treinador, que vai acompanhar a professora Janete e o professor Júlio, né, para a gente poder finalmente iniciar o atendimento das categorias de... O atendimento mesmo, aquele onde todas as crianças que querem participar podem ir. Nós estamos atendendo, no momento, as crianças do rendimento, que é aqueles que têm já, né, um pouquinho mais de experiência, e daí os professores treinam eles em momentos mais diferenciados, para eles poderem competir, né, nas Copas. A gente estava lá no Cebolão, lá na Petrolândia com os pequenos, e assim vai indo, né, com todas as outras que a gente vai ter durante o ano. Então, na próxima semana, no dia 15, inicia o atendimento para todas as categorias de base. E essas categorias são atendidas na terça-feira, crianças de 7 a 10 anos, tá, que dá em torno de 40 crianças no decorrer do dia. E na quinta-feira, inicia o atendimento das categorias também, né, no atendimento de 11 a 14, de 60 a 70 crianças durante o dia. Então, todos esses aqui estavam aguardando esse profissional que nós não tínhamos, né, pelo fato de não ter sido aprovado ninguém no processo seletivo. Por isso que eu fiz essa ponte, só para entender. Então, nesse último, teve aprovação, o profissional está contratado, semana que vem inicia. Essas crianças são buscadas em casa. Se puder finalizar, que o teu tempo também já está. Já vou encerrar. Elas são buscadas em casa é modo de dizer, né? Na estrada geral, mas eles são buscados e levados, tanto na terça quanto na quinta-feira, para poderem participar dessas atividades. Ok? E só para registrar, então, na semana passada, até o vereador Osni mencionou, acredito que vocês devam estar acompanhando também nas redes sociais, o nosso orgulho, né, de termos 2 representantes aqui de Atalanta, o Enzo e a Luísa, que estão na Sérvia, no Mundial Sub-15 de Atletismo. E hoje nós recebemos a notícia que os 2 já estão classificados para disputar a final. Então, eles estão representando a Atalanta, Frederico Rola, Rio do Sul, né, que é a entidade pelo qual eles vão, Santa Catarina e o Brasil. Num grupo de 26 alunos da delegação do atletismo, nós temos, então, esses 2 destaques atalantenses, que para nós é um orgulho muito grande, né? O Enzo, lançador de disco, e a Luísa, velocista. Então, mais um motivo aí para a gente se orgulhar do trabalho realizado pelo esporte de Atalanta. Muito obrigado. Eu coloco agora aos vereadores, se alguém tiver alguma pergunta relacionada aos temas que a Elisandra falou, fique à vontade. Vereadora Alessandra. Boa noite, presidente, aos demais colegas, aos que estão presentes, aos que nos acompanham. Elisandra, eu até queria ver com você se vocês estão com alguma reforma prevista para o ginásio do Ribeirão Matilde, porque pelo que nos foi relatado, né, está com problema lá nas fossas, até a vigilância sanitária andou passando lá, e também tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? Vocês têm isso já encaminhado?
Sim, todas as reformas a gente vai, né, vai tentando manter eles sempre em boas condições de uso. Claro que a gente sabe é igual na casa da gente, de um dia para o outro, né? Hoje a fossa estava ok, amanhã pode dar um problema. Então a gente vem fazendo toda essa manutenção, limpeza de caixa d'água, detetização, e isso aí é uma das próximas, né? Agora a gente está com a obra lá, provavelmente já deve estar no planejamento da Tainá também, que é a engenheira que acompanha mais de perto, né? Essa questão dos reparos, né, enfim, de toda essa manutenção que precisa ser feita. Mas eu sugiro que essa pergunta seja encaminhada diretamente a ela mesma, que é quem responde mais pela parte da questão de sanitária, né, tanto ela quanto a Anice, as duas trabalham meio que em parceria. Seria interessante estar perguntando para ela e levar ao conhecimento dela, porque ao meu não tinha chegado. Então, boa noite, senhor presidente e demais vereadores, todos que estão acompanhando aqui pessoalmente e pelas redes sociais. Zandra, boa noite também. Quero parabenizar, né, vocês estão fazendo um serviço muito bom, um trabalho muito bom no esporte, com destaque aí a nível internacional até, né? Mas eu queria perguntar para ti se nunca teve pessoas que que pediram que tivesse mais incentivo para o vôlei. Eu não sei se tu sabe, no Ribeirão eles estão 6 times de vôlei toda semana praticando, e eles pedem que tenha um reconhecimento também nessa modalidade. Eu acho que falta um pouco de incentivo para essa turma que desenvolve vôlei, porque não é todo mundo que tem aí um físico bom para estar no esporte. O vôlei é um exercício, é um esporte menos impacto, menos agressivo, vamos dizer assim, né? Então, queria pedir assim uma atenção para o pessoal que pratica vôlei também, para desenvolver um torneio, eles mesmos estão participando de algum evento assim. Já teve momentos em que foi realizado, né? Uhum. E talvez até seja um momento a gente estar resgatando isso aí, estar buscando as pessoas interessadas para tentar fazer também com que mais pessoas sejam contempladas, né? Como tu falou, ainda a base, né? Eu sempre muito futsal, né? Não é futebol, é futsal. Então eu vejo muito incentivo no futsal, no jogo de futebol. Mas no vôlei eu não vejo incentivo já desde lá de escola e coisa assim, sabe? Então acho que tinha que ter uma visão especial também para o vôlei. Já teve momentos em que foi tentado, né, organizar equipes, mas a procura foi muito pequena, muito mesmo. Né? Ao contrário do futsal, que inclusive as meninas também procuram, as meninas também treinam até uma determinada idade com os maiores, até os 14 anos pode ser, né? Trabalhar de maneira mista, porque às vezes não dá o time, né? Mas para o vôlei a gente nunca teve uma demanda suficiente para abrir escolinhas. Podemos novamente oferecer, né, agora que temos mais um profissional também iniciando com a gente, caso tenha interesse, exista demanda, com certeza, né, será bem-vindo. E valorizar esses que já estão, né, praticando. Outra coisa, Elisandra, não sei se, então, não é do conhecimento de vocês, mas chegou ao meu conhecimento que o ginásio do Ribeirão está escorado com cabo de aço, por conta de uma caixa d'água que está na laje, né, em cima dos banheiros, que é muito peso em cima desse banheiro, está comprometendo a estrutura do ginásio. E é fato, o ginásio está mesmo amarrado por cabo de aço. Isso já tem algum tempo, né? Não sei se o Jaime está sabendo também. Jaime, pode dar o teu parecer? Eu até que fiz aquela obra lá, porque quando foi feito o ginásio, na verdade foi muito mal feito a sapata da estrutura dos pilares, né? Então a caixa d'água poderá até ajudar, mas não é só culpa da caixa d'água, é o fundamento do ginásio quando foi feito, uns anos atrás, é que não foi feito adequado. Então, eu peço sim, então, que desse o jeito de remover aquela caixa d'água, fizesse uma outra estrutura para ela do lado, né, reforçada, porque também não pode ficar sem a água ali, mas seria que providenciar a retirada dessa caixa d'água ali o quanto antes, né? Essa questão aí eu também sugiro que seja encaminhada à engenharia, né, que é quem entende do serviço. Eu posso até levar essa demanda para eles também, mas não cabe
alçada, né? Eu sou responsável, sim, pela Secretaria do Esporte também, porém, sugiro que seja encaminhada essa demanda à engenharia, que é quem vai poder também vir aqui. A parte do administrativo, então, a gente manda a engenharia. Tá bom, então. Só. Né? Porque ela vai poder falar com mais propriedade sobre o assunto. Eu, de engenharia, eu então não tá, entendo. mas fica então já também o apelo. É isso aí, obrigada. Obrigado, Elisandra. Dando sequência, então. A palavra Obrigada, livre agora pela escrita. oportunidade. Dando sequência, a palavra escrita agora. Começa pela vereadora... Isso. A vereadora Alessandra. Boa noite a todos novamente, né? Então, eu só vim para a gente esclarecer uma situação, é que muitas informações têm chegado até nós, né? E as pessoas vêm questionar. E hoje eu vim, então, dar uma breve resposta a um questionamento que foi feito, que está sendo, a horas de máquina, horas de trator, que os vereadores estão querendo que seja feita uma lei que seja cobrado isso. Eu venho dizer que esta lei já existe, não é de hoje. Aí vieram dizer assim: Alessandra, relataram para nós que você quer que cobre. Os vereadores estão aqui não para fazer leis. Eles estão aqui para que as leis sejam cumpridas. E se tem uma lei que diz que tem que cobrar, eu acho que tem que ser cobrado. Porém, como nosso município é um município basicamente agrícola, eu entendo que esse valor poderia realmente ser subsidiado, mas desde que tivesse uma lei que regulamentasse essa situação. Então, se existe uma lei que seja cobrado, ela tem que ser cumprida. Porém, eu entendo que como nosso município é basicamente agrícola, essas horas, esses serviços realmente poderiam ser subsidiados, desde que esteja um amparo legal. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Alessandra. Dando sequência agora, o vereador Osni. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos nossos colaboradores da Câmara. Boa noite aos nossos soldados aqui presentes. E de primeira mão já podemos, então, esses nossos atletas do município, já podemos dar os parabéns, né? Pela altura que chegaram, fizeram uma grande conquista já chegando na final. Mas não é essa a questão da minha palavra hoje. Na semana passada me colocaram aqui os vereadores do PL, que eles foram na conversa com o prefeito e saíram um pouco decepcionados, né? Até entendo isso talvez, mas acredito que hoje não seja a pauta também do prefeito, a mesma pauta talvez do PL, né? Estou falando pela minha pessoa, não pelo prefeito. Fique claro isso ali, né? Aí eu faço uma proposta a vocês, em vez, como foi comentado antes de nós chamarmos ele aqui, convidarmos ele para uma conversação sobre essas pautas, que tal nós conversarmos para nos unirmos numa pauta só? Podemos hoje conversar sobre essa pauta, que eu acho que é a prioridade dele, é manter os serviços que hoje são oferecidos à nossa comunidade e também a construção dessa creche. Então nós nos unirmos no primeiro momento para nós todos, como vereadores também, colaborar o máximo que pudermos. Eu sei que já foram atrás de recursos outro dia e já agradeci, dei os parabéns por isso. Mas nós podemos fazer mais por isso. Até nos prepararmos para essa sobra da Câmara aqui do fim de ano, talvez nós destinarmos ali para isso já, né? É só uma ideia que eu já vou colocando antemão, né? Então é isso que eu queria conversar com vocês. Conversando nós conseguimos chegar, talvez nós nos unirmos nessa pauta da creche agora, mais adiante ele pode pegar essa pauta de vocês e também tornar uma realidade, né? Eu acho que é importante sim essa pauta de vocês, dou valor nela,
mas talvez na concepção do prefeito agora não seja o momento de ele fazer isso, né? Então eu peço para vocês entrar em conversação, nós todos juntos, e ver o que podemos fazer. Era isso então que eu queria falar. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Osni. Eu passo a palavra para o meu vice-presidente, Jonas, para que eu use a tribuna. Passo a palavra ao vereador Maurício. Primeiramente, boa noite a todos. Eu não poderia deixar de citar hoje aqui um momento muito marcante e triste para a família Mês. Em nome do ex-vereador Vanderlei, do pai Adriano, da mãe Lilian, do seu Gervásio, que passaram por essa situação bem difícil que hoje é enterrar um filho, né? Então, uma família muito participativa do nosso comércio, da nossa igreja, e eu queria assim reiterar as orações de todos os munícipes, vereadores aqui, para que console essa família. E agradecer também hoje em especial a Polícia Militar, cumprimentando primeiro o Sargento Auri Houston. Eu cumprimento os demais aqui presentes. Queria dar as boas-vindas. A gente também tem uma notícia muito boa para a cidade. Temos mais 2 efetivos trabalhando. A gente pode notar isso já na movimentação da cidade. E queria cumprimentar também o Carlos Eduardo Houston, que é natural de Ituporanga. Seja bem-vindo, Carlos. Também temos o Leonardo Sarja Paz, natural de Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos a Atalanta. A população percebeu já que o efetivo está maior. A gente tem visto o trabalho de vocês, tanto nas ruas, como também em escolas, onde eu vi hoje na rede de vizinhos postando. Eu acho que é um trabalho muito bacana do efetivo. E eu sempre penso assim comigo, quem está certo não deve nada a ninguém, vai andar como sempre. Agora quem está errado hoje no município pode ter certeza que já está pensando 2 vezes antes de agir ou cometer algum crime. Sejam bem-vindos aí, conte sempre com os vereadores. E sejam bem-vindos também à casa sempre, tá? Agora eu vou mencionar também o que o vereador Osni falou. Como vereador eu fui eleito para fazer política e é isso que eu me propus a fazer desde o primeiro dia. Até sugiro para os vereadores da bancada do MDB, que inclusive tem reuniões da UCAV, no qual tem sido debatido assuntos muito importantes. Como agora eu acabei de relembrar que é o cercamento Alto Vale. Eu creio que já está nas mãos dos nossos PMs aqui, que é o monitoramento por câmeras, que elas vão identificar o rosto facial das pessoas, também como as placas, né? E eles pediram para que então a gente faça uma força política para que o executivo implante isso no município. E eles reforçaram que isso não é só de interesse de um município ou 2, mas que seja abrangido pelos 28. Não adianta você colocar um sistema desse rodando em Rio do Sul e Ituporanga e de repente os criminosos, as pessoas vão encontrar facilidade em Agrolândia, Atalanta, em cidades menores. A tendência é que eles venham para cá. Esses assuntos, vereador Osni, é um dos papéis da bancada do MDB. Convido como presidente da casa, participe. Esse mês agora a gente já tem mais um encontro e vão ter assuntos de grande importância. Uma delas é papel de vereador, fiscalização, busca de emenda e assuntos de extrema importância como esse que eu acabei de citar, que é da Polícia Militar. Eu também faço a questão de reiterar a reunião que eu tive com assessores do Jorge Seife, que é o senador. No primeiro momento eu convoquei a minha bancada, fiz uma reunião, levantamos demanda do que a cidade precisa, coloquei num papel. Em segundo momento, liguei para o prefeito e reuni com ele para ver o que a cidade precisa. Vejo que isso é um ato de fazer política. Ver o que o prefeito está precisando junto com a bancada aqui. Então conversei com o prefeito Sapo, ele esclareceu algumas dúvidas. A creche foi mais um pedido que eu fiz para eles, tá, vereador Osni? Nesse momento eu pedi, até vou falar o valor, que é um valor alto, mas eu pedi R$1 milhão para o senador, para complemento de mobília. Então daqui a pouco, se essa verba está vindo um pouco menos, já foi feito o pedido para ele. O prefeito também destacou que teríamos que correr atrás de um ônibus escolar, sendo que os nossos ônibus já estão mais antigos, com uma grande defasagem, quilometragem, equipamentos. Então ele pediu para que a gente fizesse esse pedido, também pedi. E também
na saúde eu pedi uma SPIN, um carro novo, equipada para que faça uso dos cadeirantes e pessoas com necessidade especial. Isso o nosso município ainda não tem, e também a gente fez essa município. Então hoje eu até posso confirmar com vocês, eu acho que o prefeito está em Brasília, ele falou que ele estaria em Brasília, e eu dei o retorno para ele desses pedidos que estão colados, para que ele entre no gabinete lá do Jorge, fale com ele e reitere esse pedido. Então é assim que a gente pretende trabalhar, vereador Osni. Da nossa parte, a gente está junto com a prefeitura desde o primeiro momento. Tá? No mais, gente, agradeço a presença de todos e muito obrigado. Boa noite. Devolvo os trabalhos ao presidente. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 15 de abril. Não tendo mais expediente, sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos.